Sejam bem-vindos a este webinar, no qual vamos falar de uma das aprendizagens essenciais mais importantes da língua portuguesa no que diz respeito ao domínio da gramática, as funções sintáticas. É certo que os alunos, antes de avançarem para o terceiro ciclo, devem dominar este assunto. No entanto, quantos de nós já ouvimos nas nossas aulas? Mas, professora, para que é que isto serve? É ou não verdade? De facto, nem sempre é fácil explicar aos alunos do segundo ciclo a importância que as funções sintáticas têm. No entanto, com o tempo e o desenvolvimento do gosto por este tipo de análise, acreditamos que acabarão por compreender que as funções sintáticas desempenham papéis cruciais na estrutura e organização dos elementos da língua portuguesa. Saberão que o seu domínio permite organizar as palavras em frases de modo a que o seu sentido seja claro e coerente. Para que isso aconteça, nós, professores de português, temos um papel crucial, o de treinar os nossos alunos. Este treino deve funcionar como uma espécie de trabalho de ginásio, encarando cada uma das funções como uma parte a treinar, isto é, de forma progressiva e sem saltar etapas, de modo a ajudar os alunos a compreender toda a dinâmica e a desenvolver o gosto pela gramática através do raciocínio em relação à lógica do funcionamento da língua. Efetivamente, acreditamos que, treinando, os nossos alunos serão capazes de definir a relação entre as palavras numa frase, compreendendo a lógica e o sentido da mesma, para obter clareza no discurso. Essa exercitação deve ser sistemática e coerente para que encontrem o sentido na organização das frases e compreendam a importância das funções sintáticas para assegurar a concordância gramatical. Na verdade, este conteúdo é de tal ordem importante que, na disciplina de português, é abordado ao longo de toda a escolaridade obrigatória, pois compreender as funções sintáticas contribui grandemente para a construção de frases gramaticalmente corretas. E se tivermos como ponto de partida o verbo, porque é o núcleo da frase, poderemos mais facilmente explicar aos nossos alunos se são ou não são necessários complementos. A esta relação de um verbo com os seus complementos, com ou sem preposição, chamamos regência verbal. Para nos ajudar a criar materiais para falar deste tema, vamos chamar o Marco Neves. Olá, Susana, eu estou aqui para ajudar. Então o melhor será começar por explicar que os verbos podem necessitar ou não de complementos. Se forem necessários complementos, estes podem ligar-se diretamente ao verbo ou, então, talvez precisem de uma pequena peça, a preposição, que nos ajuda a ligá-los, neste caso indiretamente, ao verbo. Sim, falo de peça, porque imagino as frases como máquinas que têm várias peças, cada uma delas com uma função. Mas vamos ver na prática a diferença entre os dois tipos de complemento. Por exemplo, podemos dizer ele aspira a carpete ou ela aspira a uma carreira musical. No primeiro caso, o verbo, sendo transitivo direto, solicita um complemento direto, a carpete. No segundo, o verbo é transitivo indireto e necessita da preposição a para fazer sentido. Vou agora dar a palavra às nossas autoras para continuarem a explicação. Obrigada, Marco. Como vimos, analisar frases tendo como núcleo o verbo vai facilitar a compreensão das funções sintáticas, cujo domínio assegura a correção linguística. Por isso, é tão importante treinar este tipo de análises, uma vez que permitirá conhecer a estruturação da língua e escrever com maior correção, estabelecendo-se assim uma correlação entre a gramática e a escrita, o que nos conduz à compreensão da utilidade da gramática como pressuposto para o ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Mas há outra pergunta que se coloca. Por que motivo as classes de palavras são tão importantes para as funções sintáticas?
São de facto muito importantes, pois a gramática é um todo organizacional, uma espécie de máquina onde cada peça tem uma função, como disse o Marco, e os alunos devem treinar até conseguirem compreender como cada peça se encaixa e contribui para o bom funcionamento da língua. Para isso, deverão conhecer o papel das classes de palavras, embora possa parecer que não estão diretamente relacionadas com as funções sintáticas. Efetivamente, as classes de palavras desempenham um papel fundamental na estruturação das frases e na comunicação clara e eficaz das ideias. Elas são importantes para as funções sintáticas por vários motivos. Para a determinação das funções sintáticas, para a associação às regras de concordância e, por último, para a estruturação das frases. No que diz respeito à determinação das funções sintáticas, as classes de palavras ajudam a determinar as funções que os elementos da frase desempenham. Por exemplo, os nomes normalmente desempenham a função de sujeito, complemento direto e complemento indireto. Já os verbos indicam ações ou estados e determinam os seus complementos a partir das suas subclasses. Os adjetivos descrevem os nomes e surgem muitas vezes com a função de predicativo do sujeito. Relativamente às regras de concordância, as classes de palavras estão associadas a regras gramaticais específicas, nomeadamente à concordância em género e número, isto é, fundamental para a coesão e a coerência textual. Por exemplo, os adjetivos concordam em género e em número com os nomes que qualificam. Por último, quanto à estrutura da frase, a ordem e a relação entre as palavras numa frase são determinadas em grande parte pelas suas classes e subclasses. A forma como os constituintes são organizados depende das categorias gramaticais. Assim, a estrutura básica de uma frase é sujeito, verbo, complemento. De que modo podemos, então, relacionar o ensino das funções sintáticas com as classes de palavras? Tal como já tínhamos referido, o verbo é a classe gramatical mais importante. Por isso, comecemos pelo predicado. O predicado é a função sintática que contém o verbo e os complementos por ele exigidos ou não. Além disso, dá informações acerca do sujeito. O verbo pode pedir diferentes complementos ou não, segundo a sua subclasse. Vejamos. O verbo intransitivo não pede complementos, como por exemplo, ele adormeceu. O verbo transitivo direto pede complemento direto, como se pode ver na frase ele comeu a sopa. O verbo também pode ser transitivo indireto, pedindo complemento indireto ou complemento oblíquo. Vejamos a seguinte frase: ele telefonou ao pai, em que o verbo pede complemento indireto, podendo esse grupo preposicional ser substituído pelo pronome lhe. E ele telefonou-lhe. No caso da frase ele precisa de ti, trata-se também de um verbo transitivo indireto que pede complemento oblíquo. Existem igualmente verbos transitivos diretos e indiretos. Neste caso, pedem complemento direto e complemento indireto ou complemento direto e complemento oblíquo, tal como podemos ver nos seguintes exemplos. Ele ofereceu uma flor à mãe, complemento direto e complemento indireto. Ele arrumou o livro na estante, complemento direto e complemento oblíquo. Há ainda os verbos copulativos, que pedem predicativo de sujeito, como, por exemplo, tu és incrível. Não podemos deixar de referir os verbos auxiliares, quer dos tempos compostos, quer da frase passiva, sendo este fundamental para a compreensão do complemento agente da passiva. Vejamos então os seguintes exemplos. Ele tinha estudado a lição, o chocolate foi comido pelo João. Este material ser-vos-á brevemente enviado por e-mail.
Assim sendo, e depois de tudo o que dissemos, que classes de palavras podem constituir o predicado? Que tipo de exercícios podemos fazer com os nossos alunos para que eles consigam treinar até dominar estes assuntos? Comecemos então pelas classes de palavras que podem constituir o predicado. No caso dos verbos intransitivos, o predicado pode ser constituído por uma forma verbal simples ou composta, como por exemplo, ele sorriu ou ele tem sorrido. Tendo em conta as aprendizagens essenciais de 6º ano, quando o verbo é transitivo direto, pede determinante e nome ou apenas nome. Vejamos o exemplo. Eles comeram os morangos ou eles comeram morangos. Pode pedir igualmente o pronome com a função de complemento direto. Eles comeram-nos. Se o verbo for transitivo indireto, tanto pede complemento indireto como complemento oblíquo. Ora, isso implicará as classes de palavras que ele exige. No primeiro caso, o verbo pede preposição determinante e nome, por exemplo, ela telefonou ao pai. O determinante é opcional, como se pode ver na frase ela telefonou a Marcelo. Mas poderá pedir apenas um pronome pessoal que desempenhe essa função. Ela telefonou-lhe. Existe ainda, como vimos, a possibilidade de o verbo ser transitivo, direto e indireto. Nestes casos, pede complemento direto seguido de complemento indireto ou de complemento oblíquo. No caso dos verbos que pedem complemento direto e complemento indireto, solicitam por esta ordem um grupo nominal e um grupo preposicional, como se pode ver no exemplo, ela deu uma maçã ao vizinho. Mas também pode, pura e simplesmente, pedir 2 pronomes contraídos com as funções sintáticas de complemento direto e indireto. Ela deu-lhe. Tratando-se de um verbo transitivo direto e indireto que pede complemento direto e complemento oblíquo, pode exigir um grupo nominal e um grupo preposicional. Como se pode ver na frase, ela colocou a maçã no prato. No entanto, poderá surgir apenas o pronome pessoal com função de complemento direto, seguido da preposição, determinante, que é opcional, e nome. Ela colocou-a no prato. Mas o verbo pode pedir apenas complemento oblíquo, sendo transitivo indireto. E neste caso, pedirá um grupo preposicional, adverbial ou adjetival. Verbo mais preposição mais determinante mais nome. Ele mora em Paris. Verbo transitivo indireto com complemento oblíquo. Verbo mais advérbio. Eles portaram-se corretamente. Verbo transitivo indireto com complemento oblíquo. Verbo mais adjetivo. Ele encontra-se triste. Os verbos copulativos exigem um adjetivo ou um grupo preposicional. No caso de um adjetivo, temos, como exemplo, ele continua feliz. No caso de pedir preposição, a frase ele está em casa. Então, que estratégias poderemos nós utilizar para facilitar o ensino destes conteúdos? Convido-vos a assistir ao nosso próximo webinar, onde apresentaremos as nossas propostas que passam por um ensino das funções sintáticas de forma organizada e racional, nomeadamente do complemento oblíquo e do predicativo do sujeito, facilitando a sua aprendizagem por parte dos nossos alunos através do treino. Até breve e obrigada por estarem aí connosco.